Bueno, los hermanos, Dios los bendiga. Obrigado, pastor. Obrigado, hermanos, por la oportunidad de que yo y mi esposa tenemos de estar aquí en su iglesia para muchas cosas, ser abençoados, mas también para servirnos. Obrigados. Então, estamos estudando a encarnação do Filho de Deus. A preexistência também falamos do Filho de Deus, que ele tornou-se homem. E vimos algumas passagens, somente para lembrar, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele é Deus, e quando Ele tornou-se homem, irmãos, não deixou de ser Deus, Ele foi Deus e homem ao mesmo tempo. E segundo a Bíblia, isso fez por amor. Agora, conceito bíblico do amor é o seguinte: é fazer o melhor para o outro, ainda que isso implique um sacrifício pessoal. Sim? E esse exemplo deu o próprio Senhor Jesus. Vir a este mundo caído, irmãos, de pecado, de sujeira, de imundícia, não foi o melhor para Deus Santo, mas foi o melhor para nós. Porque diz a Bíblia que Ele humilhou-se para tornar-se homem e, por meio do sacrifício na cruz, pagar nossos pecados. E agora, por meio da fé, toda pessoa tem a oportunidade de tornar-se um filho de Deus, aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Portanto, Ele em amor faz isso, e isso implicou um sacrifício de derramar sua própria sangue por cada um de nós e nossos pecados. Então, eu quis lembrar isso, irmãos, e agora o Senhor está no céu, e olhe a magnitude do amor do Senhor, que Ele na eternidade passada, Ele é Deus, era Deus, mas tornou-se homem, e vai permanecer homem, o Filho de Deus, pela eternidade. Já pensou nisso? Refletiu nisso? E que, segundo a Bíblia diz, também reconheceremos por causa de suas feridas. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas é algo muito grande, que Ele humilhou-se e tornou-se um homem como nós, e agora um corpo glorificado, está intercedendo dia e noite por nós. Esse é o ministério dele como advogado, porque tem alguém que acusa que é o diabo, e o Senhor Jesus defende ainda nós, porque ainda pecamos, sim? Então, nosso trabalho do Senhor ainda não acabou, portanto, nosso trabalho também. E agora, lembra a encarnação, esses conceitos bíblicos, quer dizer que o Filho de Deus, não como carne, mas como um ser divino, espiritual, tornou-se carne quando nasceu. E, irmãos, e a partir de lá nós temos algumas bênçãos também. E agora, vamos ver este estudo um pouco mais, eu penso mais, não tão denso que o outro, tão pesado, o outro foi um pouco teológico, um pouco, muito versículo, né? Talvez eu perguntei a Simone se ela assistiu, disse que assistiu, e que lembras? Então, nós falamos que a encarnação, irmãos, é quando o Filho de Deus tornou-se homem, sim, em carne, quando nasceu, e fez por amor, para que os filhos dos homens, pela fé, tornassem filhos de Deus. E quando vamos morrer, então já não vamos à condenação. Se morremos agora, não vamos para o inferno, segundo a Bíblia, vamos à presença de Deus, a nosso Pai espiritual, ao lado do Pai espiritual, porque somos filhos de Deus. Isso estou falando para aqueles que têm confiado, têm ouvido o Evangelho e têm acreditado no Evangelho. Então, agora vamos ver como isso aplica um pouco mais para nós. E por que este estudo da pessoa de Cristo é importante para o crente? Paulo, eu poderia resumir o que eu entendo do apóstolo Paulo, duas coisas. A primeira, o que ele desejava para ele mesmo e o que desejava para outros. Ele, para ele mesmo, entendo que buscava a excelência do conhecimento de Cristo. Ele queria conhecer mais ao seu Senhor e desejava que os seus irmãos conhecessem e experimentassem o amor de Cristo. Isso diz Paulo. Então, o mesmo que ele desejava para ele mesmo, desejava para os outros.
Nós vamos ver aqui outros passagens sobre a importância do estudo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, se eu não posso me ajudar, tem aí umas para ajudar. Não trouxe o binóculo. Está muito pequeno, desculpe, irmãos. Mas eu vou ler alguns, se querem a Bíblia, 2 Coríntios 3, capítulo 3, vamos ver a passagem de 1 a 18, versículo 1 a 18. Não vamos ver talvez todos, mas alguns sim, para poder continuar com o estudo, sim? 2 Coríntios 3, versículo 1, segundo livro de Coríntios 3, versículo 1, diz, também, estamos lá? Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, pergunta Paulo, ou necessitamos como algumas cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações e conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto, versículo 3, que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne, diz, do coração. Vamos ler até o versículo 5 e depois vamos ao último versículo. O versículo 4 diz, e por Cristo que temos a confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Versículo 18, ao final, diz, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. O seguinte versículo, irmão Vanessa, posso me ajudar? Diz, e veja, se lembra do estudo passado, qual grande amor nos tem concedido o Pai, falando assim, deste propósito da encarnação do Filho, diz que fôssemos chamados Filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece Ele. E aqui João diz, a primeira palavra, veja, é contemplar, é olhar, diz a glória, não? O grande amor, diz, que agora Ele transforma nossas vidas. E se lembra, irmãos, o seguinte versículo, por favor. João diz, e o verbo se fez carne, outra vez falando de encarnação, o verbo é Jesus, diz, se fez carne, o logos no grego, diz, e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora, nós precisamos pregar sobre este verbo, sobre o Evangelho, sobre a obra do Senhor Jesus Cristo, e pregamos pelo seguinte motivo, diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, sim? E ouvir pela palavra de Deus. E sabemos que o Evangelho, segundo Romanos 1,16, é o poder de Deus. Então a pessoa, quando escuta o Evangelho, acredita nesse Evangelho, diz que o poder de Deus vai trabalhar na pessoa para a sua salvação. Agora, seguinte versículo. Sim? Esta é a passagem que estamos lendo, 2 Coríntios 3,3, diz, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Agora, a maior parte do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo, as cartas que foram escritas às igrejas. Mas diz aqui, Paulo, que vós sois a carta de Cristo. O Senhor Jesus escreveu cartas? Bom, segundo o apóstolo Paulo diz que a vida de cada cristão, aquele que confia no Senhor Jesus para a salvação, é uma carta de Cristo. Assim como lemos uma carta conhecida e lida, irmãos, as cartas da Bíblia, diz que a vida de nós é uma carta do Senhor Jesus Cristo para que outros leiam. Vamos ir entrando pouco a pouco a este estudo para entender mais, mas deixe-me falar duas frases que eu concordo com isso, irmãos. Sabe, há pessoas que passam nossas vidas por temporadas e às vezes não voltamos a olhar elas. E sabe, a única Bíblia que algumas pessoas lerão em suas vidas, o único testemunho do Senhor Jesus, irmãos, é sua própria vida. E já aconteceu comigo. Pessoas que por uma temporada foram parte da minha vida, mas não mais. Essa foi a única, pessoas que não conheciam o Senhor, a única vez que tive a oportunidade de dar testemunho de Cristo.
Então, com base nisso, desenvolveremos este capítulo que é precioso, irmãos. E segundo aqui a palavra diz que você e eu somos Bíblias abertas, cartas nas quais fomos escritos pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e isto é o que nós chamamos de testemunho. ¿Sí? Escutou o conceito bíblico de testemunho? Então precisamos, irmãos, predicar, como diz Romanos, ¿sí? Porque a fé vem pelo ouvir. A pessoa não é salva pelo testemunho. Por isso precisamos pregar o Evangelho, mas o testemunho é importante, porque o mau testemunho pode atrapalhar a mensagem do Evangelho. E vamos ver que isso fala Paulo. Agora, e qual deve ser o testemunho do crente? Ir à igreja, não falar palavras grossas, não roubar. Qual é o testemunho do crente? Vamos resumir, sim? Vamos para ter uma ideia mais geral, mais precisa. Seguinte versículo. Diz 1 João 5:11, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Esse é o testemunho que nós, como cartas, diz que as pessoas leem, devemos dar, que a vida de Cristo está em nós. E que agora nós, como filhos de Deus, deveríamos de ver como exemplo máximo que temos o Senhor Jesus Cristo. Esse deve ser o nosso testemunho. E por que, irmãos? Porque outra vez, na encarnação, o Filho de Homem se fez, o Filho de Deus se fez Filho de Homem para que os filhos dos homens, pela fé, tornem-se filhos de Deus. Agora, a pergunta que se coloca depois deste passagem, irmão, do testemunho, para cada um de nós é se estamos vivendo como filhos de Deus. Somente nós podemos responder isso, sim? As pessoas, irmãos, são salvas ao ouvirem e crerem o Evangelho. E um bom testemunho, irmãos, não atrapalha a mensagem, ajuda, contribui para que essa pessoa possa receber o Evangelho. Agora, o texto que lemos agora, irmãos, contém três pontos, três sessões que vamos ver. E cada uma, vou resumir aqui uma declaração. A primeira, irmãos, outra vez, a única Bíblia que algumas pessoas lerão em suas vidas será a nossa própria vida. Por isso Paulo diz, são cartas de Cristo. E como diz aqui, e este é o testemunho dessas cartas, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Agora, a segunda, irmãos, falando aqui, somos ministros, irmãos, de um novo pacto. Isso está em 2 Coríntios, depois pode estudar comprido, até o versículo 16. E uma conclusão, irmãos, que dá aqui o apóstolo Paulo, que somos transformados. Cada dia devemos ser transformados em glória, diz, pelo Espírito Santo, de glória em glória. Então, irmãos, e esta passagem explica em que consiste este novo ministério, o novo pacto que nós somos parte. Mas vamos concentrar em algumas partes somente. A primeira, que, portanto, irmãos, nós somos cartas de Cristo. E gostaria de chamar a sua atenção a este ponto, como olhar este como um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Porque a maneira como Paulo termina o capítulo anterior, o capítulo 2, poderia ser que, por exemplo, ele entendia, ou alguém pode entender que ele está auto-exaltando-se ou elogiando-se ele mesmo. E agora no capítulo 3, Paulo dedica um tempo para defender, com autoridade, irmãos, que ele era um ministro do Senhor. E por que, irmãos? Porque o contexto aqui em Coríntios é que tinha falsos mestres que enganavam o povo. E Paulo explica na epístola de Timóteo, seduzindo, enganando as pessoas. Então, eles viviam do Evangelho, eram como traficantes do Evangelho, portanto, aqui a Paulo solicitaram cartas de recomendação. Entendemos esse conceito, assim, que alguém respalda a minha pessoa. E eram necessários por essa situação, e as pessoas precisavam saber se ele era confiável. Mas como ele poderia fazer isso, irmãos? Paulo não tinha nenhuma carta de recomendação.
Y esas cartas eran indispensables en ese momento y la historia, hermanos. Y é como agora, por exemplo, você já escutou de um embaixador, quando chega um embaixador ao país, apresenta-se ao presidente e apresenta suas credenciais ao país. Então, algo assim fala Paulo, e é exatamente esse conceito. Os pregadores daquela época precisavam dessas cartas de recomendação. E aí temos um problema, porque Paulo não tinha cartas de credenciamento, não tinha cartas de apresentação, e ninguém recomendou ele não tinha títulos. Então, e Paulo diz aos irmãos da igreja de Corinto: vocês são minha melhor carta, vidas. E por isso, claro, são cartas de Cristo. Então, irmãos, vocês são cartas de Cristo, são cartas desta igreja, e as pessoas fora estão lendo as suas vidas, suas cartas, e de alguma maneira estamos apresentando, representando não somente a Cristo, nossa igreja local e até sua família, irmãos. Agora, mas vamos continuar. Então, Paulo diz que a carta melhor poderia, neste caso, ter as vidas de seus filhos espirituais. Seguinte versículo, ¿sí? Lá em 2 Coríntios diz: vós sois a nossa carta. Aí explica acá Paulo, escrita em nossos corações, conhecida e lida por quem? Por todos os homens. Um pastor dizia: surprise, surprise. Sabe que todos olham suas vidas? ¿Sí? Pensa que não olha, mas vai surpreender quando as pessoas um dia apresentam-se e eu li algo de você. E Paulo já 2000 anos atrás escreveu: diz, somos cartas que todos os homens leem, olham nossas vidas, atitudes, palavras. Então, cada membro da igreja de Corinto, apesar de seus problemas, porque Corinto não é um bom exemplo de igreja, mas era uma carta viva, diz, atestando a autoridade do ministério de Paulo. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: eu não preciso de cartas para validar minhas credenciais, porque vocês são as minhas credenciais. E aqui, irmãos, observe a natureza destas cartas, é muito interessante, menciona aqui algumas características. Primeiro diz: não foi escrita com tinta, mas com o Espírito. Seguinte versículo, por favor, irmão. Porque já manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Agora, a seguinte versículo, por favor. Sim, diz: não que sejamos agora capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Agora, no versículo anterior, Paulo explica que a fé do cristão nunca pode ser uma questão privada. Não somos somente cristãos na igreja ou na casa, somos cristãos 24 horas por dia. Mas a dupla vida, irmãos, e o mau testemunho está atrapalhando, às vezes, a apresentação do Evangelho. Então, Paulo fala isso, por isso somos cartas lidas por todos os homens. E agora, ele, para não ser mal interpretado, porque Paulo foi atacado, irmãos, ele fala: não é porque eu sou grande missionário, Paulo apóstolo, diz, mas nossa capacidade vem de Deus. Paulo está honrando ao Senhor, por isso diz: não que sejamos capazes por nós. Agora, Paulo foi um grande servo do Senhor, consagrado, santificado, sacrificado, mas ainda, em seu bom exemplo, ele exalta ao Senhor, diz. Quer dizer que ele simplesmente apresentou-se como um instrumento para que Deus usara a sua vida e alcançar a outros para a salvação e edificação. Agora, e Paulo aqui desenvolve esta ideia, irmãos, para não ser mal interpretado como vaidoso ou presunçoso. E ele esclarece novamente o que esclarece no capítulo 2, aqui no capítulo 3. E por isso, o seguinte versículo também ele fala, um versículo anterior diz: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Ele exalta ao Senhor Jesus.
ainda que ele é um instrumento, dice, é por Cristo. Se eu me glorio em alguma coisa, em outra passagem diz Paulo, não é em mim mesmo ou em minhas habilidades, senão é em Cristo, somente por meio de Cristo, diz Paulo. Então, essas cartas, diz Paulo, que vocês são, não são meu sucesso pessoal, em outras palavras, diz Paulo, são o sucesso de Cristo. Então, se a igreja está indo bem, irmão, se a igreja está funcionando, neste caso Corinto, fala Paulo, se a igreja está crescendo, não é minha conquista, não é meu sucesso, é a obra de Deus em mim. E lembrando, irmãos, Deus usa pessoas, e Deus usa instrumentos, copos, vasos, e somente uma coisa precisa, que esse vaso, esse instrumento esteja limpo. Deus usa, só isso. E Paulo estava nessa situação. Então, por meio de mim, ou nas palavras do próprio, como diz o apóstolo Paulo aqui, pela graça de Deus. E sabe, quando estudamos a pessoa do Senhor, ele diz a Moisés em Éxodo, quando Moisés pergunta quem manda libertar o povo, lembra? E que diz o Senhor? Diz a eles que manda aquele que eu sou o que sou, lembra? E também o Senhor Jesus fala isso aos fariseus. E eles escandalizaram porque ele declarou-se Deus, eles entenderam muito bem, mas no seu cinismo não reconheceram ele como Deus. Então, irmãos, interessante, somente isso fala Deus, eu sou o que sou, e sabemos, lembramos o que significa, sim? O Senhor fala, eu serei sempre o que serei. Isso significa. Agora, sabe que Paulo também fala o mesmo? Eu sou o que sou? 1 Coríntios 15:10, por favor, o seguinte. Diz, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavía não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Nota algo, percebe algo que repite Paulo aí, aunque fala, eu sou o que sou, mas diz pela graça de Deus. Irmãos, quando estudamos o que Deus diz, Deus o Filho diz, eu sou o que sou, foi explicado que o Senhor quis dizer que permaneceria o mesmo sempre, e como Ele sendo Deus, pode dizer isso sem depender de ninguém, porque Ele é Deus, já que Ele é eterno. Ora, Paulo também diz, eu sou o que sou, mas dependendo da graça de Deus. É a diferença. Então, Paulo, em outras palavras, diz para os coríntios, e vocês, coríntios, tornem-se o que são pela graça de Deus. Porque não como alguns grupos dizem que vamos tornar deuses. Não, irmãos, não é isso. Não porque seja Paulo um grande missionário, diz, não, é pela graça de Deus. Paulo não fala de autossuficiência, de autogratificação. Paulo diz, nossa competência vem de Deus. Agora, outra vez, irmãos, Deus não usaria Paulo também se ele não foi consagrado ao Senhor. Se Deus não usa aqueles que estão um pé no mundo e um pé na igreja, na santidade. Agora, é um grande privilégio ser uma carta de Cristo, mas outra vez é uma grande responsabilidade. Hoje, irmãos, quando saímos da igreja e vamos para casa, caminhamos na rua, ou amanhã no trabalho, na escola, outros lugares, outros estarão observando como vivemos, o que fazemos, ou como agimos. Por que diz Paulo? Porque somos cartas lidas por todos os homens. E o mundo lê e nos vê, e vocês sabem, outra vez, irmãos, lembrando, como chamamos isso na palavra? Testemunho. O testemunho. É o testemunho. O testemunho é importante. E isso é exatamente a palavra que aparece em várias partes das epístolas, cartas de Paulo. E por exemplo, quando fala dos presbíteros, os anciãos da igreja, líderes espirituais, maduros, mas também para toda a igreja, não somente os pastores, os missionários, ou aqueles que pregam, ensinam, lideram. Em 1 Timóteo 3,7 fala o seguinte, por favor, irmão, obrigado. Diz, é necessário também que tenham bom testemunho dos que estão onde? Fora, para que não caiam em
afronta. A palavra original é desacreditamento e no laço do diabo. Paulo diz que eles devem ter uma boa reputação perante quem? Perante os de fora. E Paulo continua dizendo-nos por que diz aqui, para que não caia em afronta, desonra, desacreditamento, ofensa pública. Agora com as mídias, com a internet, irmãos, é muito fácil e já olhamos todos o que está acontecendo no mundo evangélico, sim? E as pessoas zumbam, o diabo ri, zumba. Então Paulo diz, é necessário ter um bom testemunho. Mas não somente os presbíteros ou líderes da igreja, irmãos, isso aplica a todo crente. Se o crente diz uma coisa e faz outra, essa inconsistência faz com que o crente caia, diz, em afronta, em desacreditamento. E agora, irmãos, de onde vem esse desacreditamento, essa afronta? Do mau testemunho. Então, não há credibilidade na sua fé, mas descrédito. Agora, pelo contrário, irmãos, um bom testemunho nos dá o contrário de desacreditamento, crédito, credibilidade. E vem da mesma raiz de credenciais, sim? O que apresenta o embaixador, essas cartas ao político, à autoridade. Então, um bom testemunho, por quê, irmãos, outra vez? Porque não somos cartas de Cristo, letras vivas. Será que dá para outro? Colocar outro? Sim, segunda coisa, obrigado. Então, irmãos, como as pessoas devem ler nessa letra ou nessa carta que nós apresentamos? Diz aqui a palavra de Deus. E se o ministério da morte gravado com letras de pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória de seu rosto, qual era transitória. Por que falando aqui de Moisés? Paulo menciona aqui a Moisés, que viu a glória de Deus, e assim, irmãos, querem fazer um paralelo, porque no Novo Testamento três discípulos olharam a glória de Deus. Lembra na transfiguração do Senhor Jesus Cristo? O seguinte versículo, Mateus 17, 1 a 2, diz: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduz em particular um monte, acredito que esse monte é Monte Hermón, diz, e transfigurou-se, que esta palavra em grego, em vermelho, o último diz ou vem de metamorfosis. Lembra o verme quando vira a mariposa? É uma metamorfose. Diz, diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Diz aqui que o Senhor teve uma metamorfose, transfigurou diante deles, e olha aqui a expressão, diz, seu rosto brilhou como o sol. Agora, a metamorfose do Senhor Jesus, irmão, foi um prenúncio de sua glória vindoura, e é provavelmente que por isso João, ele foi testemunho disso, e em João 1,14 ele escreve deste evento, o seguinte: e o verbo se faz carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito de Pai, cheio de graça e de verdade. Ele diz, e vimos a sua glória. E por isso João escreve isso. Então, João, melhor do que ninguém poderia ter dito isso, ele tinha visto a glória do Senhor em forma literal. E como esta metamorfose aconteceu, irmãos, do Senhor? Começa com algo chamado aqui, outra vez falando, que o verbo se fez com encarnação. E para que encarnação? Vamos repetir a arte de cor. Para que o Filho de Deus se tornou homem? Para que os filhos do homem tornassem filhos de Deus. E agora, o que ele conseguiu, irmãos, diz, porque ele foi nosso substituto, e agora nos identificamos em Cristo, todas essas bênçãos na salvação, nós as desfrutamos, as temos. Por isso, quando nos convertimos, a pessoa experimenta a conversão. Esse é um conceito muito importante na vida da cristã, porque ela nasce de novo nasce no Espírito, e ao nascermos do Espírito recebemos a natureza de Deus.
Y eso explica João 1, aquí como explica João capítulo 3 y 2 de Pedro capítulo 1. Quiere decir que de alguna manera, hermanos, recibimos o código moral y espiritual de Dios, como o DNA divino. Por eso su cuerpo va a morir, mas un día va a resucitar. Ahora, ¿no es maravilloso eso, hermanos? Con la conversión recibimos el DNA de Dios. Y eso no significa o que algunos grupos otra vez falan, que los cristianos pueden interpretar mal. No significa que somos pequeños dioses, no. Mas participamos de la naturaleza divina, significa que poseemos la naturaleza de Dios al recibir el Espíritu Santo de Dios en la salvación. Y ese Espíritu es aquel que nos transforma. Cada día nos somos transformados un poco más a carácter, a imagen del Señor Jesucristo. En esa transformación ciertamente existe un elemento misterioso, hermanos, que puede trascender, pasa al raciocinio del hombre, o nuevo nacimiento. Sabemos que acontece, hermanos, mas ignoramos mucho sobre cómo acontece eso. Y el Señor explica, no son mis palabras, el Señor explica esto a Nicodemos, acerca de este misterio de cómo acontece el nuevo nacimiento. João 3:8, siguiente, dice: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ni para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Agora, o Senhor Jesus sabe, mas diz Nicodemo, você não sabe. E Nicodemo zumbou do Senhor, ele zumbou, porque falou, então, como vou nascer de novo? Tenho que entrar na barriga de minha mãe? Ele zumbou do Senhor. Porque uma pessoa adulta não vai fazer um comentário assim. Então, mas diz, você não sabe, por isso é por fé. É como um bebê, nós nascemos espiritualmente, sim? E nós nascemos fisicamente. Pergunte um bebê que nasceu, pode me explicar como nasceu? Não, o bebê nasceu e já. E o Senhor tenta explicar isso aqui. Por isso somos salvos por graça, por meio da fé. E por isso tornamos filhos de Deus. Então, e isso nos ajuda a compreender, irmãos, que nossa nova natureza é como uma semente ou um embrião que cresce até atingir seu pleno desenvolvimento, assim como o embrião fertilizado ou gameta fertilizado que cresce no útero da mãe, sim, no ventre da mãe. E é muito semelhante, tanto que também o próprio Paulo usa aqui uma metáfora dele com seus filhos espirituais. Seguinte, sim? Diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. E este crescimento, irmãos, este caminho à maturidade, todos aqueles que são salvos estamos experimentando, sendo transformados. Agora, mas que maturidade estamos falando aqui? Qual é o propósito dessa maturidade? Seguinte, 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O objetivo da transformação, a metamorfose, como diz a palavra, é ser um pouco mais parecido com Cristo cada dia, com o Senhor Jesus. Hoje, mais que ontem, e menos do que amanhã. É como exalar o perfume, o cheiro de Cristo cada dia, um pouco mais. Ser mais parecido ao Senhor Jesus. Não ao diabo, ao Senhor Jesus. Transformando-os, dice, e isso que, irmãos, olhar o caráter de Cristo. Agora, e eu sei, irmãos, que isso dói, porque o Senhor Jesus não veio acá no paraíso. Vinha um lugar sujo, imundo, de trevas. Não tive, segundo a Bíblia, tem acredito, 3 pontos na história onde tive mais atividade demoníaca que o princípio, durante a criação, Gênesis 6, ao final, na tribulação, vamos ver também, vemos,
y cuando el Señor Jesús venga. Entonces, ¿qué o crente debe esperar, hermanos? Si o justo sufrió, los injustos. Aquí tem um grupo de pares de sofrer, muito famoso. Mas a Bíblia fala o contrário, a Bíblia fala comece a sofrer. Então, irmãos, a fé cristã é uma experiência individual, mas não individualista. Porque todos também olharam o sofrimento de Cristo e por isso muitos acreditaram nele. E, irmãos, nossas vidas como cartas devem transcender o individual para influenciar a outros, para que possam ler esse testemunho de Cristo. E agora constatamos, irmãos, que por meio desta conversão, agora a transformação, nós recebemos um novo coração. Com a conversão recebemos este novo coração e a mudança é radical, é completa. E agora, radical não significa imediata, mas entendamos que é algo progressivo. E a chave, então, para ser transformados é deixar o Espírito Santo realizar sua obra em nós. O Espírito Santo não é uma força, irmãos. Não é quando chega o Espírito Santo, não é como conectado na eletricidade, estou cheio na bateria do Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa. A terceira pessoa da Trindade, então eu devo deixar que essa pessoa controle a minha vida. Agora, como podemos alcançar essa transformação? Certamente o Espírito Santo ele toma a iniciativa, mas se não deixamos, ele não vai forçar. Por isso Paulo diz o seguinte, vamos ver no original, diz, mas todos nós com gosto descoberto, porque terá a cobertura, diz no original, refletindo como espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. E por isso ele usa também o evento de Moisés, porque Moisés cobriu o rosto quando esteve na presença do Senhor, e o povo diz que não podia olhar a Moisés, mas essa glória refletindo de Moisés era transitória, não foi eterna. Mas diz, em nosso caso, foi retirada a cobertura para nós olhar diretamente a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. E agora, como um espelho, podemos refletir a glória do Senhor. Mas precisamos limpar esse espelho, porque o espelho sujo não reflete a imagem. Então, a glória aqui é o caráter de Cristo. E os ensinamentos da vida de Cristo, e as reações e as palavras de Cristo. E por isso é importante estudar aqui a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Alguém já pensou no suicídio? Eu tenho que ver isso aqui. Alguém já pensou no suicídio? Sabe que aqui há um índice grande de suicídio no Brasil, estava pesquisando, na Europa também, em muitos países. E é interessante que algo fala um escritor, um autor cristão, Josh McDowell. Ele escreveu várias coisas sobre a pornografia, sobre a quantidade, é impressionante a quantidade de produção disso. Ele acredita, e eu também acredito, que muitas vezes o suicídio é uma consequência, há uma causa. A pessoa perde totalmente sua identidade. Muitas pessoas na Europa se suicidam quando terminam, por exemplo, seu serviço de trabalho, 65 anos, geralmente os homens, porque já sua identidade estava ligada com o trabalho. Então agora deixaram de trabalhar e já não têm identidade e se suicidam. Mas no nosso caso, irmãos, nossa identidade é eterna como filhos de Deus. Nunca termina. Por isso o cristão, irmãos, não se aposenta, ainda que um pastor possa pregar, talvez por saúde, até certa idade, mas não deixa de ser filho de Deus. Por isso, irmãos, a imagem de Cristo é o testemunho nosso, e o testemunho nosso somos nós cartas que as pessoas vão ler. E agora, outra vez, como podemos fazer isso? Segundo o seguinte, e vamos terminar. Diz, olhando para quê? Para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo
que le estaba propuesto, soportó a cruz, desprezando afronta, y asentóse a destra del trono de Dios. ¿A quién debemos olear, hermanos? Dice aquí, oleando para Jesús. ¿Oleando para qué? Para Jesús. Por eso Pablo dice en Filipenses, ocúpate de tu salvación. El problema es que o crente está muy ocupado en los erros, los pecados de los otros. Mas ainda yo no soluciono los míos. Por eso Pablo dice, primero trabaja en você, cuando termine você, ayuda a otro. Y el problema es que estamos investiendo mucho tiempo oleando a mi hermano que está tal vez en un área peor que yo, así yo estoy en otra área peor que yo. Entonces dice, oleando para qué? Para Jesús. Muy obrigado, hermanos, por esa importancia de estudiar sobre la persona de Cristo. Dios abençoe. Obrigado.